Se assim como o cara de Orel você estava ausente do planeta Terra nos últimos dias, saiba que o jogador argentino Lionel Messi se tornou o maior artilheiro de todas as Copas do Mundo com 18 gols. Ele ultrapassou inclusive a brasileira Marta, que marcou 17 gols em incríveis 6 participações em Copas. Se Messi e Marta fossem representados por super-heróis dos quadrinhos, nós poderíamos compará-los justamente com Superman, Supergirl, né? O Messi, inclusive, às vezes é chamado de ET, tamanho o seu poder nos gramados. A Marta também não fica atrás, sendo eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo. Messi e Marta não têm nenhum parentesco, diferentemente de Cara e Kal-El, que são primos, né? Porém, os laços familiares são uma das poucas características que os unem, já que Cara tem uma personalidade muito diferente de Clark. E o lançamento da DC Studios, Supergirl, traz uma aventura bela e divertida que funciona pela maneira como apresenta uma personagem cativante e mais complexa que o seu primo kryptoniano. Sob a supervisão de James Gunn, o chefão do DCverse no cinema, o diretor Craig Gillespie traz uma identidade marcante para o filme de estreia da personagem, apesar de ainda ter traços muito pertinentes à filmografia de Gunn, né, como as músicas peculiares que surgem em cenas de ação, ou aquele artifício de mostrar um quebra-pau rolando através do ponto de vista de um personagem passivo ali à ação. Nesse filme aqui a gente tem uma cena muito similar àquela do Senhor Incrível em Superman, por exemplo. Entretanto, o diretor conduz a narrativa com um ritmo fluido e o visual que se destaca por planos muito bonitos, enfatizando o poder da personagem, né? Enquanto ele brinca também de forma competente com luzes, sombras, cores, à medida que a trama vai saltando de um planeta para o outro. E você sabia que uma brasileira tem um grau de importância muito grande nisso? O filme é quase que totalmente inspirado na HQ Supergirl, Mulher do Amanhã, uma história muito elogiada que é escrita pelo Tom King e ilustrada por uma brasileira, a Bilquis Evely. O também brasileiro Matheus Lopes é o colorista dessa edição. Então, essa estética bacana do filme, ela está muito ancorada no trabalho da Bilquis e do Matheus também, obviamente, que criam ambientes bem heterogêneos dentro desse mesmo universo, né? O que nos dá a sensação de realmente estarmos viajando ali pela galáxia. E em vários momentos a gente até tem aquela impressão de estar vendo um quadrinho ali na tela. Eu gosto muito, por exemplo, da colônia sobrevivente Argo, que é muito semelhante a um globo de neve, reforçando a ideia de lar que é trabalhado no filme, né? Outro aspecto que me agradou também é de como a direção cria tensão e também trabalha os silêncios durante a narrativa, né? A cena que apresenta o vilão Krem, por exemplo, ela é bem angustiante graças a esse tipo de condução, mesmo que o vilão acabe sendo mal desenvolvido depois, sabe? A obstinação da personagem Ruth, ela é convincente por causa dessa cena. Mas o principal responsável pela força de Supergirl é o roteiro da Ana Nogueira, que constrói essa personagem aos poucos e com pouco. O roteiro aqui ele investe muito nas atitudes da personagem e em como ela se comunica e interage com as pessoas ao seu redor para nos apresentar, né, essa sua personalidade forte, né? A forma como ela trata o Superman ou a montagem ótima no início que mostra ali o carinho entre ela e o Krypto são formas simples ali e objetivas de introduzir a cara para o espectador. A Ana também vai lançando algumas perguntas que só são respondidas mais tarde, né? Como por exemplo, por que ela está enfrentando esse cara sem os poderes? Não tem medo? Ou qual que é esse lance dela com o lobo? E aí isso vai deixando a gente com uma pulga atrás da orelha tentando descobrir essas respostas, né? Aliás, aqui eu faço uma ressalva sobre a participação do Jason Momoa no filme como lobo, que agora trocou de personagem dentro da DC Studios. O Jason Momoa é aquilo ali, ele tem esse carisma, ele é ótimo para interpretar esse tipo de personagem. Então, a gente quer ver mais lobo na DC com certeza. Bom, para concluir a construção dessa personagem, aí entra a desenvoltura da Millie Alcock, né, que é a Supergirl que transita muito bem
entre essa heroína durona, vingativa, às vezes estúpida, engraçada, tudo isso sem perder aquela imagem descolada, meio menina, e isso tudo faz a gente pensar algo como, cara, essa garota good vibes aí seria capaz de dizimar um planeta inteiro. E aí se a gente puxa esse fio, a gente vai percebendo que a essência da Kara, essa sim é a mesma do Clark, né? De fazer o bem, de proteger a quem mais precisa. No entanto, como ela só veio para a Terra adolescente, isso obviamente influenciou a sua personalidade. Então, se o carinho do lar do Jonathan e da Martha Kent transformaram o Clark num bastião da esperança, a Kara, apesar da convivência com os pais biológicos, ela escolheu o sarcasmo, o pragmatismo como formas de encarar a realidade e lutar contra o seu ressentimento. Bom, e com isso, o seu código de conduta como heroína, ele pode ser bem mais flexível do que o seu primo de Krypton, o que pode acabar rendendo dilemas interessantes em outras produções por vir. Mas esse filme tem uns problemas, tá? Como eu já mencionei antes, Kramer acaba sendo mais um a entrar para a lista gigante de vilões insossos de filmes de super-heróis. A crueldade dele e do seu bando é que acaba desempenhando um antagonismo temático aqui. Uma mulher ajudando uma menina, tentando salvar outras mulheres. Uma pena que esse roteiro, que começa bem, ele não amarra isso assim de forma tão eficiente no fim. Então é uma coisa que fica um pouco solta, mas tá lá. E outro problema é aquele do qual sofre praticamente todo filme da família Super, né, que são os desafios físicos dos protagonistas. Quase nunca são criativos o bastante para chamar a atenção, né? Aqui, além da famigerada Kryptonita, a gente tem também o Sol Vermelho entrando na jogada para equilibrar um pouco mais as coisas para os inimigos. Eles até utilizam uma outra solução que rende uma sequência de ação bem bacana, um pouco diferente, mas eu acho que é só. Ainda assim, eu acho a direção competente em algumas sequências, em termos de montagem e planos. A gente sabe sempre o que está acontecendo e onde está acontecendo o tempo todo. É legal ver o estilo de luta da Supergirl mais alinhado com a personalidade dela ali. Mas no fim das contas, não são cenas que se destacam tão legais, assim, tão bacanas de se ver. Ela não é perfeita, e o filme também não. Mas ela é boa, e o filme também é. E com aspectos que o separam de muitos filmes aí esquecíveis do gênero. Ou seja, esse é um filme que tem seu charme, sua diversão própria. Bom, eu acho que essa Supergirl vem pro ataque nos próximos filmes da DC. A gente pode esperar.